Daniel olhava pela janela, o sol se pondo no horizonte, lançando sombras longas e escuras em sua sala. Ele estava preso em uma rotina cansativa, sem saber como sair desse ciclo. A cada dia, as frustrações se acumulavam, e ele sentia que não importava o quanto tentasse, nada parecia mudar. Ele já havia tentado de tudo, dietas radicais, métodos de produtividade intensos, mas sempre acabava voltando ao mesmo lugar. Era como se estivesse tentando escalar uma montanha íngreme, mas a cada passo que dava, deslizava de volta. Ele começou a se perguntar se a resposta estava em mudar tudo de uma vez. A ideia de fazer algo grandioso e impactante sempre o atraía. Porém, o que ele não percebia era que esse pensamento o mantinha preso em um ciclo de tentativas e falhas. O peso da frustração constante começava a se dissipar quando, em um momento de clareza, Daniel se lembrou de uma frase que havia lido: pequenas mudanças diárias podem levar a grandes resultados ao longo do tempo. O conceito simples de melhorar 1% a cada dia ressoou profundamente nele. Então, ele decidiu que era hora de experimentar essa nova abordagem. Daniel sabia que para a estratégia funcionar, ele precisava começar pequeno. Ele escolheu sua primeira meta: ler por 10 minutos todos os dias. No início, parecia quase insignificante, mas havia uma empolgação em se comprometer com algo que não exigia grandes sacrifícios. A cada página lida, ele sentia que estava investindo em si mesmo. Os dias foram passando, e Daniel se manteve firme em seus compromissos. Às vezes, o cansaço se instalava, e ele questionava se estava fazendo a coisa certa. Mas sempre que sentia a tentação de desistir, lembrava-se da montanha que estava tentando escalar e do quanto já havia progredido. O esforço diário começou a gerar frutos, mesmo que pequenos. Ele se surpreendeu ao notar que sua mente estava mais alerta, suas ideias mais claras. Após algumas semanas, Daniel começou a sentir o peso da rotina. O entusiasmo inicial estava se esvaindo, e o progresso ainda parecia lento demais. Ele olhava para a balança e os números não mudavam tanto quanto esperava. Sua conta bancária também mostrava apenas uma leve diferença. Por vezes, ele se perguntava: será que esses pequenos hábitos realmente vão fazer alguma diferença? A dúvida se instalou. Ao seu redor, Daniel via pessoas alcançando grandes conquistas e amigos que faziam mudanças radicais, investindo pesado em novas oportunidades ou assumindo desafios que pareciam enormes. Comparado a isso, seu progresso era quase invisível. Ele começou a sentir a tentação de voltar ao velho ciclo, fazer algo grande, que gerasse resultados rápidos. Afinal, parecia mais eficiente. No entanto, algo o segurava. Ele se lembrava de todas as tentativas anteriores, das frustrações que sempre voltavam após essas grandes investidas. Era como uma luta interna: desistir da abordagem lenta e retornar ao caminho das mudanças rápidas, ou confiar no processo dos 1% e continuar a ser paciente. Foi nesse ponto que Daniel percebeu que estava diante de seu maior desafio, e não era a dificuldade das tarefas diárias, mas a paciência necessária para manter o curso, mesmo quando os resultados demoravam a aparecer. Decidiu continuar. Sabia que as tentativas drásticas o haviam levado apenas a mais frustração. Mesmo com os dias difíceis, ele se comprometeu a confiar no processo. Meses se passaram desde que Daniel adotou a filosofia dos 1%. Ele havia mantido a disciplina nos pequenos hábitos, apesar das dúvidas que surgiram ao longo do caminho. Agora, finalmente, começava a perceber as mudanças de forma mais clara. O primeiro sinal veio em seu corpo: sem perceber, ele havia perdido peso. Não foi uma transformação drástica, mas ao olhar no espelho, notava-se mais saudável. Sua energia ao longo do dia também havia melhorado. Os 10 minutos diários de leitura,
que no começo pareciam tão insignificantes, haviam lhe permitido completar vários livros, algo que ele não conseguia fazer há anos. Mas as mudanças não pararam por aí. Seu saldo bancário, que antes parecia imutável, mostrava sinais de crescimento. Embora o valor diário economizado fosse pequeno, a consistência fez com que ele acumulasse uma quantia significativa ao longo do tempo. O impacto dessa economia foi mais profundo do que o valor em si, ele se sentia mais controlado financeiramente, mais consciente de seus hábitos de consumo, e essa nova mentalidade se refletiu em outras áreas da vida. Daniel percebeu que esses ganhos iam além dos números visíveis. Ele estava mudando por dentro. A confiança que vinha com esses pequenos sucessos o fez acreditar que, finalmente, estava no caminho certo. Seu relacionamento com o trabalho também havia mudado, e pequenos ajustes diários em sua produtividade permitiram que ele entregasse mais com menos esforço. Seus colegas notaram a diferença, e oportunidades que antes pareciam fora de alcance começaram a aparecer. O que mais surpreendeu Daniel foi como os pequenos hábitos começaram a interagir entre si. A disciplina financeira afetou sua organização pessoal, a leitura constante abriu novas ideias e perspectivas, e os pequenos ganhos de saúde se refletiram em uma disposição mental mais clara. Era como se cada parte de sua vida estivesse conectada, criando um efeito dominó de progresso. Agora, ele podia ver claramente o valor da estratégia dos 1%. Pequenas ações acumuladas ao longo do tempo não apenas geravam resultados, elas transformavam a mentalidade e o comportamento, criando uma nova versão de si mesmo, mais confiante e mais preparada para os desafios da vida. Agora, com uma nova perspectiva sobre a vida, Daniel se sentia impelido a compartilhar sua jornada. Ele sabia que muitos enfrentavam as mesmas frustrações que ele uma vez enfrentou, presos em um ciclo de tentativas e falhas. Ele decidiu que era hora de inspirar outros a experimentar a filosofia dos 1%. Em uma conversa animada com amigos, ele começou a compartilhar sua história. Se você pudesse melhorar 1% a cada dia, imagine onde estaria em um ano, disse ele, com entusiasmo. Ele ofereceu dicas práticas, em começar com hábitos simples, como ler 10 minutos ou economizar $1 por dia. O que ele havia aprendido era que o poder da mudança estava nas pequenas ações, e não nas grandes promessas. Ele viu os olhos de seus amigos se iluminarem. Era como se ele tivesse acendido uma chama de esperança. Daniel incentivou-os a se comprometerem com o processo, lembrando que a transformação não precisa ser rápida para ser significativa. A chave é a persistência, ele disse. Mantenha-se fiel às suas pequenas metas, e você verá como elas se acumulam. Ao final da conversa, Daniel percebeu que a verdadeira transformação não era apenas sobre sua própria jornada, mas sobre inspirar outros a encontrar o mesmo caminho. Ele havia se tornado não só um exemplo do que era possível, mas também um guia para aqueles que buscavam mudanças em suas vidas. E, assim, com o coração cheio de gratidão, ele se despediu, animado com a ideia de que, ao compartilhar sua história, poderia ajudar outros a se libertarem do ciclo de frustração e se lançarem em sua própria jornada de crescimento.